Convidamos agora o senhor Wallace Assef, da Ingeteam, para sua apresentação no painel Mercado de Inversores 2. Boa tarde, meu nome é Wallace Assef, eu sou diretor técnico da empresa Ingeteam Limitada e a Ingeteam é uma das empresas mais antigas no mercado brasileiro, trabalhando em energias renováveis. Já temos mais de 4 gigas no Brasil de energias renováveis. E hoje eu vou falar um pouco sobre tecnologias de inversores. E para falar de tecnologias de inversores, nada melhor do que mostrar um pouco do histórico disso, do que a Ingeteam fez nos últimos anos e como se deu a evolução dos inversores nessas épocas e qual que é a tendência do mercado atualmente. Aproximadamente no início de 2010, a Ingeteam ela fechou um primeiro negócio em energias renováveis no Brasil. Esse negócio de energias renováveis foi uma planta de 1 mega, a primeira planta de 1 mega conectada à rede elétrica no Brasil. Até então era uma novidade completa. As concessionárias não entendiam o que era, qual seria o impacto disso no sistema, e foi algo que foi precursor, que teve muita inovação no mercado nacional. Essa primeira planta, ela foi uma planta em Tauá, no interior do Ceará, e essa planta era composta de 9 inversores. Esses 9 inversores eram 9 inversores de 110 kW, que mais parecia uma grande geladeira, era um armário grande, e 18 caixas concentradoras strings, e formava, digamos assim, toda a composição dos elementos. E desta forma, esta planta ela se conectou ao sistema elétrico nacional no início de 2010, começo de 2011, depois de muita briga com a concessionária local, para justificar e mostrar como iria funcionar e quais seriam os impactos desse equipamento e desses inversores. Posteriormente, ocorreu as chamadas da ANEEL para estudo de plantas fotovoltaicas, qual era o impacto que isso teria. E junto com esses estudos surgiram alguns projetos dos estádios da Copa do Mundo. E a Ingeteam ela acabou apresentando 2 cases bastante interessantes. Um case foi o estádio do Maracanã, em que nós temos 360 kW em inversores fotovoltaicos, captando a energia dos módulos fotovoltaicos que estão no anel superior do estádio. E, posteriormente, nós tivemos também o projeto do Mineirão, que era uma planta um pouco maior, com 88 inversores de 15 kW. Esses 2 projetos foram bastante interessantes porque eles propiciaram demonstrar que se poderia colocar muitos inversores numa mesma planta e que esses inversores trabalhavam de uma maneira totalmente segura e com perfeita sincronia entre eles. De tal forma que no estádio do Maracanã, esses inversores eles foram instalados numa sala de vidro no anel superior do estádio, como pode ser demonstrado nessa figura. Ao mesmo tempo, os inversores do Mineirão foram instalados abaixo das arquibancadas, num local, numa área de serviço do estádio, e todos eles conectados a um centro de transformação único. Então, a partir desse momento, a CEMIG começou a entender o que era um sistema fotovoltaico, quais eram as aplicações, o que se entendia de inversores. E, ao mesmo tempo, a Light no Rio de Janeiro também. Com esses 3 projetos, a Ingeteam teve uma projeção muito interessante. Mas o que eu quero demonstrar aqui é um pouco de tecnologia.
E nesse sentido, aquele inversor de 110 kW que foi aplicado em Itauá, somado à sua caixa string, hoje ele é um inversor que tem aproximadamente 1/3 do tamanho daquele inversor original. E com uma potência até superior do que aquele inversor para ser aplicado nas plantas atuais. Os inversores que foram aplicados no Mineirão e no Maracanã eram inversores que iam até 18 kW e hoje, com uma dimensão reduzida em relação àquele inversor, os inversores chegam a 33 kW, com muito mais tecnologia e recursos de conectividade. Então, o que aconteceu do começo, a evolução da década de 2010 até chegar em 2020? Foi que os equipamentos eles se tornaram mais compactos, com maior densidade de energia, maior densidade de potência. Mas a principal diferença daquele inversor do começo da década de 2010 para o inversor atual é que esses inversores eles receberam módulos inteligentes, capacidade de realizar funções que antes não era possível em relação à conexão à rede, conexão a sistemas de geração, sistemas híbridos com baterias e diversos outros recursos que até então não eram tão utilizados. Para comentar um pouco sobre isso, da evolução dos inversores, eu gostaria de mostrar aqui a evolução da construção das plantas. O que em Itauá existia a planta de 1 mega, com módulos que na época eram módulos de 250 watts, e cada um desses módulos era conectado aos inversores que estavam dentro da sala elétrica, e todos os inversores com os dutos de ar quente jogando diretamente para fora. Hoje em dia, o mesmo tipo de solução, a sala elétrica não existe mais. Os inversores podem ficar no campo, debaixo das estruturas, ou embaixo de abrigos, como está demonstrado nessa foto. E, ao mesmo tempo, todos eles conectados a um pequeno transformador, elevador, elevando a tensão para a distribuição. O que antes era uma sala grande de alvenaria e uma série de construções, hoje em dia é praticamente um abrigo metálico. Porém, à medida que essas plantas fotovoltaicas foram se expandindo, elas foram atingindo áreas em que a atividade do homem nesses locais não tinha acesso à rede elétrica. Então, hoje em dia, é muito comum nós termos acesso de plantas fotovoltaicas em conjunto com plantas dieselétrica. Principalmente na região norte e na região da Grande Amazônia, é muito comum que a fronteira agrícola, a área de expansão, seja alimentada inicialmente por diesel para depois ser interligada à rede do Sistema Nacional. Porém, quando se fala em conectar uma planta fotovoltaica no sistema diesel, junto com o gerador diesel, alguns cuidados têm que ser tomados. Você não pode simplesmente colocar os dois equipamentos e colocar eles funcionando. O primeiro ponto, o gerador diesel, ele é a referência de rede, de tensão da rede. Então, ele sempre tem que estar funcionando junto com uma planta fotovoltaica. Então, nesse sentido, as características mínimas de ação do gerador diesel têm que ser obedecidas. Desta forma, quando se coloca inversores fotovoltaicos junto de uma rede que está sendo alimentada por um gerador diesel, tem que se garantir que a geração de energia do diesel seja, no mínimo, a geração mínima configurada nos equipamentos, que nele está incorporado. Dessa forma, junto com os inversores fotovoltaicos, a Ingeteam ela possui um módulo
que é o EMS Manager, que é o gerenciador de energia da planta, em que ele comunica automaticamente com a produção do gerador, ele monitora, através de um medidor de energia, o que o gerador está produzindo e quando esse valor abaixa de um valor mínimo, automaticamente o equipamento ele manda receita, set points para os inversores, para que eles limitem a energia gerada. Desta forma, na hora de configurar o gerador diesel, se configura qual que é a mínima carga que o gerador vai funcionar. Esse aqui é um exemplo de uma planta com vários inversores de 100 kW, conectados numa mesma planta, em que existe um medidor de energia que mede quanto está sendo gerado pelo gerador. No momento que esse valor reduz abaixo de 100 kW, 60 kW, automaticamente é mandada uma receita para os diferentes inversores e é reduzida automaticamente a geração deles. Em termos de gráfico, nós podemos ter situações distintas, como esta situação, em que a geração dos geradores própria, ela é reduzida à medida que vai aumentando a geração dos inversores fotovoltaicos. E sempre aqui garantido uma carga mínima. Caso ocorra uma queda da carga, uma redução do consumo da carga, automaticamente é provocada em conjunto uma redução da geração dos inversores fotovoltaicos. De tal forma que quando sobe a carga novamente, há um aumento da carga, automaticamente se aumenta a geração dos inversores fotovoltaicos. Mais uma vez, isso daqui demonstra como é feita essa seleção para que o gerador não tenha nunca uma potência reversa, algo que possa motorizar o gerador ou que abaixe da potência mínima programada. Isso aqui é um caso de um sistema com gerador, em que o gerador tem um consumo mínimo de 20 kW. À medida que vai abaixando a geração de energia pelo gerador e vai subindo o fotovoltaico, os dois vão acompanhando. No momento que atinge o valor mínimo, vai se limitando a fotovoltaica para garantir uma carga mínima de geração pelo sistema de gerador. No momento que se reestabelece o consumo de energia e é necessário transferir mais energia, automaticamente o gerador diesel ele absorve essa carga e o sistema fotovoltaico restabelece a geração pretendida anteriormente. Então, para concluir, nós temos que, num sistema em que tem inversores fotovoltaicos e geradores, sempre tem que haver um sistema que garanta que os inversores fotovoltaicos não vai gerar uma potência que zere a potência gerada pelo gerador. Porque o gerador funcionando abaixo da potência mínima, ele começa a ter problemas no motor diesel, inclusive podendo cavitar e parar o sistema por algum alarme. E se para o motor diesel, para a planta como um todo. E principalmente não pode ocorrer de maneira alguma a geração de potência reversa. Isso seria o mais prejudicial para todo o sistema. Então, concluindo sobre todo esse processo, nos anos 2020, na década de 2020, cada vez mais os inversores vão reduzir o tamanho e vão agregar funções cada vez mais inteligentes, agregando funções de controle de energia, de controle de potência, de contribuição com queda de tensão da rede, isso tudo através de um controle centralizado ou controle individual de cada um dos inversores, como foi demonstrado aqui, para esse sistema com geração diesel.
Eu gostaria de agradecer e vou deixar aqui uma nota dos contatos comerciais da Ingeteam para que, se alguém tiver alguma necessidade específica, alguma dúvida, possa acessar nossos canais de venda e atuação comercial. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Wallace Assef da Ingeteam por sua apresentação.